Ok, pessoal. Então, a partir de agora, a gente efetivamente começa nosso encontro de hoje, dia 14 de maio de 2020. Eu vou desativar o som de todo mundo, como desativei agora, e a partir de agora, a gente faz aquelas palavras iniciais, depois passa para o convidado se apresentar e dá efetivamente início à nossa conversa, né? Então, vamos lá. Para quem é a primeira vez que está aqui ou não lembra, essa é uma ideia que foi um projeto que foi idealizado pela nossa querida Mariana Fará. No final do ano que vem, no final do ano passado, ela deu a ideia da gente iniciar esse projeto e ela não está podendo estar aqui com a gente porque as aulas dela começaram e por enquanto ela não está podendo estar aqui. Mas o nosso agradecimento, o meu agradecimento à Mariana pela ideia e pela contribuição dela. Beleza, todo dia, toda semana, como vocês sabem, nós temos um convidado, tá? E o convidado de hoje é um amigo muito querido, o Ricardo da Silva. Já conheço o Ricardo há mais de 10 anos. Eu acho que na época eu tinha uns 19, o Ricardo tinha uns 18, né, Ricardo? Então a gente tem 29, 30 anos e, e é uma pessoa muito querida de longa data, um terapeuta de mão cheia de vários recursos, vários cursos. E eu passo agora a palavra para o Ricardo para ele se apresentar. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Anastácio. Grande amigo, realmente, né? Faz tempo que a gente se conhece. E é um prazer estar aqui compartilhando esse momento, pode ter certeza. Então, me apresentando, né? Na realidade, meu nome é José Ricardo, né, da Silva, e pode me chamar de Ricardo. Eu atualmente estou trabalho já há muitos anos, na realidade, com corpo e respiração, né? Especificamente com massagens e com respiração através do renascimento, que é uma técnica simples de você respira só por uma via e essa técnica te ajuda a liberar tensões contidas no seu corpo físico, mental e até espiritual, né? E emocional, principalmente emocional. Então, já vem desde 2006 que eu trabalho com essa técnica. Também administro aqui o Espaço Criar. Também sou constelador, porém não atuo tanto ainda com constelação, muito pouco. Aliás, eu utilizo essas técnicas dentro do meu trabalho individual, né? Às vezes dentro de uma mensagem eu faço, se for necessário, eu faço uma intervenção sem, sem colocar para a pessoa que é aquilo, mas ajuda naquele momento a liberar qualquer coisa, porque o corpo representa muita coisa. Então, nós devem saber em que uma área do corpo representa pai, representa mãe, enfim, aí vai. Então, quando a gente está ali trabalhando com o corpo, a gente vai saber onde tem aquela trava, vamos dizer assim. E aí, se é necessário algo mais mental, eu também costumo trabalhar com isso, né? E atualmente me adaptando nesse novo sistema, né, online. Então, tem alguns atendimentos que eu estou fazendo. Como o meu trabalho precisa estar ao vivo perto de mim, então, trabalho de uma forma da meditação. Eu tenho um trabalho que agora, eu justamente daqui a pouco vou falar sobre a questão da análise corporal, e onde estou apaixonado por essa área, digamos assim, fantástico. É isso. Beleza. Só complementando a apresentação do amigo, o Ricardo, ele é sócio juntamente com o Marcílio, do Espaço Criar, que é um espaço aqui em Fortaleza que lida com várias terapias, né? Entre elas, essa que ele citou, né? A questão do renascimento, da constelação, e foi lá no Espaço Criar que eu fiz o meu curso de constelação, minha formação, junto com o Marcílio. E os pacientes que eu atendo individual, fazendo a constelação individual, quando eu verifico que precisam ainda de uma constelação em grupo, é para o Marcílio que eu encaminho. E normalmente eu tenho sempre ido lá, até acompanho os pacientes sempre que possível,
e o retorno dos pacientes do trabalho do Marcílio é excelente, é sensacional. E em breve, se Deus quiser, né, Ricardo, nosso amigo Marcílio estará aqui conosco numa live É, futura, trazendo aí exatamente. trazendo a Deus temática quiser. dele. Se Deus quiser. Ele está aí com a gente, ô, Isso. Ricardo? Ainda não ele está terminando o atendimento, creio eu. Beleza, então. Quando ele chegar aí, Uhum. dê as boas-vindas para ele. Ricardo, desliguei agora o teu microfone também para a gente fazer aquele padrão, tá? A gente começa agora no primeiro tópico. Pessoal, seguinte, como é a conversa de transição para uma temática entre a constelação e a bioenergética, eu vou tratar alguns minutos da revisão das temáticas que a gente viu e para aí a gente poder efetivamente iniciar na bioenergética. Lembrando, eu vou procurar, sempre que possível, trazer o convidado que tenha relação com o tema que eu trato. Por exemplo, semana passada nós trouxemos a Isabelita, que também lida com a questão da constelação. Hoje, como a temática é bioenergética é trabalho corporal. Então, por isso que eu convidei o Ricardo. E sempre eu vou procurar fazer isso, a não ser que não seja possível. Tá bom? Então, essa é nosso objetivo. Mas para revisão, como vocês aqui já são mestres nesses assuntos, eu vou pedir a ajuda dos universitários, tá? Então, nós tratamos de vários temas. Por exemplo, a formação de desejo, o princípio do prazer, o princípio do desprazer de Freud, como é que funciona a questão da neurose, como é que ela é realizada a neurose. E eu fiz uma perguntinha na aula passada, vou conseguir fazer de novo. Cris, você poderia responder? Minha querida vizinha Cristina, pode Se me não dar? for o tema, se não for o tema da caixa d'água, né? Com certeza. Bem lembrado da caixa d'água. Cris, quem é que manda em você? Eu mesma, né? Suponho. Exato, tá? Então, veja bem, essa na convicção, no pensamento de Freud, é a resposta padrão e uma resposta equivocada, tá? Ele diz, em 1909, ele foi a uma conferência nos Estados Unidos, a Clark University, a Universidade de Massachusetts, e ele tratou exatamente desse tema. Ele disse o seguinte, mais ou menos nessas palavras, né? Se queres vocês têm a convicção de que haja um negócio chamado liberdade psíquica. Falo para os senhores com certeza que não há tal liberdade. Então, por quê? Ele entende que todos os nossos desejos, todas as nossas traumas, os movimentos que nós temos são oriundos do inconsciente. Então, e o inconsciente nós não temos nem acesso nem controle. Então, por isso ele diz que não há a questão da liberdade psíquica, porque, na verdade, nós somos dominados pelas nossas pulsões. E as nossas pulsões são mecanismos que são formados no inconsciente desde o período intrauterino, que é a temática que a gente vai ver hoje. Então, Cris, não é você quem manda em você. Tá? Quem manda na gente, segundo Freud, obviamente, que podemos aí questionar Freud, mas segundo Freud, é o nosso inconsciente, são as questões que dormem no nosso inconsciente que nós não temos acesso. E aí define o desejo, define vontade, define escolha de marido, define escolha de esposa, define escolha de profissão, define tudo. E a gente achando que é senhor de si. Beleza? Primeiro ponto, mas isso aí é só revisão. Tá? Quer perguntar, Cris? Quer perguntar alguma coisa? Por favor. Além dessa questão da pulsão, né, do nosso inconsciente, né, que dita, digamos assim, né, se nós mandamos em nós mesmos, eu também ponderaria essa questão assim social. O inconsciente coletivo estaria dentro aí desse inconsciente nosso, quer dizer, os costumes, as tradições, o meio ambiente também influindo nessas nossas atitudes, né? Nem sempre a gente toma uma atitude baseada nesse ímpeto
assim, pessoal, e sim baseado no entendimento, assim, do grupo, né? Então, onde entraria aí essa parte dos condicionamentos sociais, nessa tomada de decisão? Até que ponto seríamos frutos, né, da gente mesmo, o inatismo, ou do sócio, né, cultural? Perfeito a colocação da Cristina. O inconsciente coletivo é um dos componentes que faz a definição da nossa vontade. Isso, Cris, nós veremos isso, Cris, quando a gente tratar de Jung aqui. O Jung é o especialista na questão do inconsciente coletivo, e aí nós veremos isso bem detalhado. Tá? Mas a informação que eu quero que fique para vocês é essa. Ó. Nós não somos senhores de nós mesmos, a não ser que seja uma pessoa completamente equilibrada, que eu não conheço ninguém, tá? Nessa linha, e aí que ele possa ter domínio sobre a sua vontade e suas pulsões. Né? Então, somente nesse caso, haveria a questão da liberdade psíquica. Mas a Cristina lembrou bem. Então, o inconsciente coletivo é outro definidor de padrão de comportamento. Beleza? Ok. E aí, vamos continuando aqui na nossa pequena revisão, eu queria tratar de um assunto, é o seguinte. Vocês lembram daquela questão que nós trouxemos na conversa passada, da força do pai, da força da mãe, que a Isabelita falou tão bem, né? E nós trouxemos um exemplo que eu queria ratificar aqui, é o seguinte: como é que se forma a questão de um passivo em um sistema familiar? Vamos pegar aquele exemplo padrão que eu dei, né? Ó, então, vamos supor que numa família, determinado sistema, tenha um aborto. Esse aborto, a realização desse aborto, gerou para o sistema um passivo. Tem vários nomes aí, imagem, energia, parada, tem vários nomes, mas vamos chamar de passivo. Né? Esse passivo, ele precisa ser o quê? Compensado. Mas vai ser compensado por quem? Aí a gente entra naqueles 3 níveis de consciência. O nível de inconsciência do indivíduo, nível de consciência do grupo e nível de inconsciência espiritual. Então, se o indivíduo do grupo fez um ato que gerou um passivo, esse ato vai obviamente, para o indivíduo, mas também para o sistema dele. E esse ato, esse passivo, ele precisa ser compensado. Beleza? Tudo isso aí nós vimos. Mas eu tenho uma perguntinha e eu gostaria de perguntar aqui para uma das melhores alunas, está sempre aqui com a gente. Cláudia, você pode me responder essa pergunta? Se puder, liga aí Tá, ok. Depende da pergunta. Então vamos lá. Na verdade, Cláudia, é uma pergunta que os pacientes normalmente me fazem, e os alunos também nos cursos, e aí eu achei bem interessante porque essa pergunta resume muito dos conteúdos nossos. Vamos lá. Nós temos a ideia. O aborto, esse exemplo. O aborto criou um passivo para o sistema, certo? Consciência individual, consciência do grupo, consciência espiritual. E aí, a pergunta é, como é que é compensado, ou, como diria, outros podem dizer, como é que seria pago esse passivo? Aí, nós temos 2 opções que eu gostaria que você respondesse, Cláudio. A compensação, o pagamento desse passivo, ele se dá através de quê? O sofrimento é uma forma de pagamento de passivo? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o aborto já é um sofrimento, né? Principalmente para a mãe, acredito eu, né? Tá, mas nesse caso do aborto, vamos lá, a mãe fez o aborto, tá? E aí, como é que esse ato dela vai ser pago para o sistema entrar em equilíbrio de novo? É pelo sofrimento dela? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Não sei se eu estou certa, né? O sofrimento, eu acho que é uma consequência disso, né? Desse aborto. Acredito eu. Então, vamos lá. Pessoal, parem tudo que vocês estão fazendo. Desligo?
a comida do marido, o imposto de renda, pensar na papa do filho, parem. Ó, esse tem muita importância que eu vou falar agora e dá uma compreensão de vários outros temas dentro da constelação familiar. Eu vou abrir uma outra janela para depois aqui a gente voltar. Ó, veja bem. O que é o suicídio, principalmente em criança e em adolescente? É o seguinte, suicídio, segundo Bert Hellinger, em criança e adolescente, principalmente, mas em adultos também, é um movimento sistêmico de compensação. E a criança ou adolescente, eles pensam assim, inconscientemente. Ó, antes eu do que ele. Ou então, eu prefiro ir para deixar ele ficar. Então, por exemplo, o pai ou a mãe que tem algum problema, alguma dor, que a criança vê aquilo, a criança prefere se sacrificar pelo indivíduo, pelo grupo, pelo sistema, e aí, eventualmente, pode fazer diversos atos, dentre eles o suicídio. Então, perceba, ó, o sofrimento, Cláudia e todo mundo, não elimina passivo. E aí eu vou vir com a frase de Bert Hellinger. Bert Hellinger diz assim, ó, a compulsão para compensar só pode ser curada por uma ordem superior, que é a ordem do amor. Isso é uma frase dele. Então, veja bem, o sofrimento, essa mãe que você citou, por exemplo, eu dei o exemplo do aborto, e aí a mãe pega e vai sofrer o resto da vida, fez isso, fez aquilo. E aí ela tende a fazer o quê? Autopunição, porque ela cometeu aquele ato. Então, e aí ela vai estar constantemente sofrendo. Isso é uma lógica infantil, que é a lógica do suicídio. Eu vou para compensar alguém de não ir. Então, é mais ou menos que funciona. Então, o sofrimento não compensa dor sistêmica. O sofrimento não reequilibra sistema. A única coisa que reequilibra sistema é a... Sabe, Cláudia? Posso dizer? A única coisa que reequilibra sistema é a consciência. É o amor que constrói. É o amor saudável. Então, tem o amor que cura, que é a consciência, e o amor que adoece. O que é o amor que adoece? É exatamente o amor sofrimento. É quando, esse caso aí, a mãe resolve, por ter feito o aborto, passar o resto da vida sofrendo. Vou dar outro exemplo. Isso aconteceu antes de ontem. Eu estava lá no Face, olhando lá uns negócios lá, aí vi assim, uma postagem de uma pessoa, não sei nem quem é. Estava assim, ó, pessoal, me desculpe, mas eu perdi a razão de viver. Meu filho morreu. Perceba, ó, isso é a mesma coisa, é um sofrimento baseado na fidelidade sistêmica. A pessoa entende que, a mãe no caso, ó, se o filho morreu, eu também devo morrer para acompanhá-lo, e isso ela entende que ela estaria apaziguando o sofrimento. Erro duplo. Tá? A única coisa que apazigua sofrimento são as ordens do amor, o amor que cura. A insistência no amor que adoece, que é o amor sofrimento, só vai perpetrar a doença ou desequilíbrio no sistema. E aí o que é que tem que fazer para o amor que cura? É o quê? É o reconhecimento, a honra e, no caso dessa mulher que perdeu o filho, ela deve dizer, filho, eu vou continuar a minha vida até para honrar o fato de você não estar vivendo. Este é o amor que cura. Este é o fundamento de reequilibrar um sistema quando ocorre, por exemplo, um suicídio. Perceberam o detalhe em como um ato pode acabar com a família, acabar com o sistema no sentido de causar mais dano, peso, sofrimento, e um ato, um pequeno ato que, diferente disso, a tomada de consciência pode
purificar ou reequilibrar o sistema com uma facilidade incrível. Então, está dentro de cada um de nós essa escolha entre o amor que adoece e o amor que cura. Pessoal, alguma pergunta? Porque com esse ponto, eu acho que essa pergunta, essa temática, fecha a nossa participação na constelação e aí a gente pode ir para a bioenergética. Estou vendo aqui que já tem uma pergunta. Tássio. Mas quem quiser pode abrir o áudio. Oi, Tássio. Pois não? Posso perguntar? Pode. Lana. Quem está falando? Oi, Lana. Lana. Seja bem-vinda, Lana. Tudo bom? Tudo bom, você fica quietinha aí, eu nem te vi. Ah, tá certo. Uma dúvida para fechar esse assunto. Se no caso de uma pessoa que comete o aborto, mas ela não sente culpa, tá legal para ela, aquilo é uma decisão consciente, como é que fica o sistema dela? Excelente Ou ele pergunta. não fica desequilibrado? Excelente pergunta, Lana. Excelente pergunta. Também estou vendo outra pergunta aqui da Karen. Viu, pessoal? Agora eu aprendi a usar esse negócio aqui do bate-papo. Agora aqui eu estou vendo as perguntas tudinho, tá? Mas vamos começar pela Lana. Lana, vamos voltar. Quando a gente tem dúvida, Lana, e eu sempre tenho dúvida quando eu estou atendendo os pacientes, a coisa mais simples, e gosto de ensinar para os meus alunos, é o seguinte: a gente volta para os princípios. Se você tem dúvidas, se qualquer um de vocês tiverem dúvida, volta para os princípios, que os princípios explica tudo. Excelente a sua colocação. E é a maioria das pessoas. A pessoa realizou um ato, perceba, quando eu falo em leis sistêmicas, eu não estou aqui falando de julgamento moral e nem de ética. Eu não estou dizendo que o aborto é certo ou errado, ou é ético ou é antiético. Não se trata disso. O que eu estou dizendo é em termos de leis sistêmicas. Eu vou dar um exemplo assim, bem interessante para vocês terem ideia. A gravidade, ela funciona só para os bons ou para os bons e para os maus? A gravidade funciona só para os éticos ou para os éticos e para os não éticos? Hein, Lana? Funciona para todos. Mesma coisa as leis de Bert Helling. Se a pessoa realizou um aborto, não estamos julgando, mas ela criou um desequilíbrio. Por que ela criou um desequilíbrio? Porque ela afrontou a primeira lei da constelação, que é a lei do pertencimento. Ela está dizendo para a criança, eu não aceito você. Se ela acredita ou se ela não acredita, não tem diferença nenhuma. O sistema vai fazer o movimento necessário para que ela tome consciência desse ato. Entendeu? E aí, se ela demorar, ou se ela nem passou a vida inteira e não está nem aí para isso aí, beleza, é a opção dela. Mas ela certamente passou a vida inteira sem atingir a sua plenitude, sem ser realmente ela em sua potência. Ela sempre vai ser meia pessoa. Por que meia pessoa? Porque ela não se descobriu interiormente. Se ela não conseguiu nem reconhecer aquele ato, você imagina qualquer outra coisa mais. Beleza, Lana? Ok, entendido. Tem outra pergunta aqui da Karen. Karen, explica melhor essa sua pergunta. Não é muito fatalista? O que você quer dizer com isso? Eu tenho uma pergunta também. Por favor, mas primeiro a Karen, tá, Natália? Tá bom. Vamos lá, Karen. Karen, cadê você? O que você quer dizer aqui que não é muito fatalista? Desculpa, meu áudio estava desligado. Tá. Na realidade, eu queria passar essa pergunta para a Sônia Regina, porque essa é uma pergunta dela. Ah, sim. Mas qual é a pergunta? Se isso não seria um pensamento muito fatalista. Isso o quê? Qual? Isso o quê? Eu não entendi muito bem a pergunta, por isso que eu estou querendo passar para ela. Ah, então tá, Sônia. Então pergunte. Na realidade... Pergunte, Sônia.
Ou então, Natália, faça a sua pergunta enquanto a Sônia liga o coisa. Passa aí, Natália. A minha pergunta, na verdade, era assim, uma pessoa então que comete o aborto, toda vez que ela for praticar o sistema, a constelação, ela tem que incluir essa criança que não veio e todo mundo que pertence ao sistema tem que incluir? Ótimo. Então vamos lá. A constelação, não é para ser feita, como você falou assim, toda vez. A constelação, ela tem um objetivo, aí eu vou explicar, retomando lá o princípio. Pessoal, como é que se faz uma constelação? Seja individual ou seja coletiva, ela tem que ter um objetivo. Tá? O terapeuta pergunta para a pessoa, o que é que você quer constelar? E vamos supor que seja esse caso aí. A pessoa quer constelar um aborto que ela fez, tá? Então, a constelação ocorrerá em função desse tema. Feito isso, Natália, se a coisa foi feita de todo o coração, se a questão foi feita com todo o amor, se houve a questão do reconhecimento, a reinclusão para o sistema, não precisa fazer mais. Se a coisa é bem feita, basta ser feita uma vez. Entendi. Beleza? Então, se eu for constelar qualquer outro assunto, não precisa tocar, não preciso incluir essa questão, né? Se você já fez o mais importante, se você já fez, não precisa começar tudo do zero. Entendi. Beleza? Anastácia? Oi, Isabelita. É Isabelita? Oi, Isabelita. Vale salientar também que a pessoa pode constelar uma coisa nada a ver, tipo um problema financeiro, Prosperidade, né? uma doença, um problema financeiro, e aparecer esse aborto, essa exclusão, e esse fator na vida dela está ligado a essa exclusão. Né? Assim, constelação não é oráculo, assim, eu queria descobrir. Geralmente a pessoa vai levar um incomodando, né, ela e não necessariamente vai aparecer, como você falou, se foi feita uma coisa bem resolvida, teve que ser daquele jeito, mas você depois incluiu esse filho no... Enfim, mais ou menos. Perfeito, Isabelita. Então veja bem, ó, o que é que a questão que a Isabelita trouxe é interessante, da Natália também, ó. Normalmente, isso aí eu vejo bem nos atendimentos. As pessoas vão para o atendimento tratando de uma demanda que normalmente é uma demanda acessória. Aí aparece no contexto o que é realmente importante. Então, vou dar um exemplo, Natália. Vamos pegar esse exemplo do aborto. A pessoa realizou o aborto e tudo mais, caso hipotético, e não honrou, não reincluiu no sistema. E aí, ela ao se relacionar com namorados, por exemplo, ela vai encontrar, uma das consequências da não inclusão é encontrar dificuldade de relacionar com homens, por exemplo. Então, aí ela chega no consultório para tratar de relacionamento. Aí aparece o aborto. Entendeu? Vai aparecer sempre, a Natália, o mais importante. Entendi. Pessoal, próximo para a gente passar para bioenergética. Oi. Anastácio, Oi. com relação à É a Sônia? pergunta que a Karen passou para mim, sim, Sim. É que a gente tem conversado e eu me coloquei assim, porque eu acho essas questões de dívidas ao sistema alguma coisa assim meio determinista, sabe? Você fica com tanta dívida ao sistema. Por exemplo, ela acabou de dizer aí que se ela praticou o aborto, ela teve consciência disso. Foi uma coisa bem consciente. Fez. Que dívidas ela pode ter ao sistema? Ou, se ela não teve consciência do que ela fez, a gente ainda está se inteirando, eu estou me inteirando agora dessa questão do sistema, de quando você fala sistema, o que quer dizer isso, entendeu? Mas eu acho um pouco determinista isso. Eu não sei se é o que vocês chamam de karma, eu não sei, eu ainda estou me inteirando dessas
situações aí. Mas eu acho um pouco determinista isso, você ficar com tantas dívidas ao sistema. Beleza, entendi, Sônia. Então vamos lá. Pessoal, lembrando, a constelação familiar de Bert Helling, ela trabalha com leis, tá? E são leis que ele verificou na sua prática clínica. Então, nada é objeto do acaso. Ele verificou através do acompanhamento clínico e através de quando se abre o campo, viu, Sônia? Talvez você não conheça grandes detalhes da constelação, mas quando a gente abre o campo na constelação, o terapeuta, ele sabe muito pouco da vida do coisa. Ele só pergunta para o paciente, basicamente, onde é que houve a exclusão e onde é que houve eventual desequilíbrio. Basicamente isso. É o campo que vai mostrar. Então, quem está dizendo onde está a dívida não é o paciente, ou não é o terapeuta, é o paciente. É o que aparece no sistema. O que a gente está fazendo aqui é apenas dar nomes para tentar explicar um evento que ocorre no sistema, no campo, quando se abre. Quando se abre um campo, o terapeuta não tem a mínima ingerência nisso. É o campo da pessoa. É como se fosse aberto, por exemplo, que tivesse o acesso ao campo energético dela. Então, ele está lendo ali aquela série de informações que vão aparecendo. E aparece, normalmente, por exemplo, quando é um caso de aborto, alguém da plateia deita no chão e fica como se fosse um feto no chão tremendo, de medo. Então, o terapeuta não tem a mínima ingerência, ele é um observador daquela questão. Tá? Então, não é determinismo, e é determinismo na medida em que o que aparece no campo é a realidade daquele paciente. Tá? Você tem lido os livros que eu passei lá no grupo, Sônia? Não tenho lido não, porque eu estou aqui de visita aqui em Fortaleza, então eu ainda não tenho esses livros. Comece pela... Não, eu coloquei no grupo. Comece pelas leis do amor. Você vai ver isso aí de uma forma muito clara. Tá? Isso que a gente fala de dívida são só nomes, mas podia ser qualquer outro nome. Tá? Podia ser o nome que aparece é imagem. Eu gosto da palavra dívida, porque dívida dá aquela noção de que tem que ser resgatada para reequilibrar. Mas pode ser imagens, pode ser energia estagnada, pode ser qualquer nome. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Pois não, Jailson. Pronto. Vamos supor, por exemplo. Jailson, só um pouquinho. Cris, eu vi tua pergunta, tá? Depois do Jailson eu falo. Diga, Jailson. Pronto. Dentro de um campo onde você tem um casal e esse casal faz a exclusão de um filho intencionalmente. Né? Eles são jovens, um faz faculdade, outro quer alguma coisa a mais, de repente há uma gravidez e eles decidem que não querem esse filho agora. E eles excluem, feito aborto, intencional. Certo? Tempos depois, esse mesmo casal vai gerar outro filho. E depois mais um e mais um. Suponhamos que venham 3 filhos depois. Esses indivíduos que fazem parte desse sistema e não têm conhecimento, né, daqueles primeiros lá do casal primeiro que fez esse aborto intencional, até que ponto eles são impactados por essa explosão? Excelente pergunta, Jailson. Excelente. Então é o seguinte... Normalmente, o que acontece? Também é um exemplo clássico de Bert Helling, isso que você está dando. Em um sistema onde houve um aborto, por exemplo, os pais lá na frente desistem de realmente, não vamos mais fazer aborto, vamos criar os filhos. Aí nasce 3, por exemplo, que você disse, né? Então, pode acontecer infinidades de opções. Uma delas é uma das crianças, a mais sensível, ela diz o seguinte, eu quero compensar essa dor da exclusão. E aí ele se suicida. A única forma de compensar o sistema, mas pode ser outras coisas.
A única forma de compensar o sistema é os pais, tá, realizarem a reinclusão de quem foi excluído. E aí é uma atividade que quem deve... aí já aproveito e respondo a pergunta da Cris. Tá? Que ela pergunta assim, ó, como o filho pode resgatar o passivo dos pais? O seguinte, o filho, viu, Cris? E aí, Jailson também. Ele pode, o filho ou qualquer pessoa, pode resgatar o passivo dele mesmo em relação ao sistema. Por exemplo, o terapeuta não pode, e ninguém pode fazer, terceirizar a constelação. O que é isso? Já chegou para mim a pessoa, doutor, eu tenho lá na minha família uma prima que ela está passando por problema de emprego e ela tá com problema com o marido, então eu quero que o senhor constele o problema dela com o marido. Não. Isso é terceirização da constelação. Não pode fazer. Agora, o que é que pode fazer? Aí entra na pergunta do Jailson. O indivíduo tem um sentimento em relação a uma outra pessoa do sistema. Aí pode fazer. Então, o que você colocou? Como o filho pode resgatar o passivo dos pais? Na medida em que ele resgata o passivo dele com os pais. Aí diminui o passivo dos pais. Agora, se os pais tiverem outros passivos, só os próprios pais podem fazer isso. Beleza, Jailson? Beleza, Cristina? Outra coisa que colocado, ó. As pessoas, a pergunta, as pessoas muitas vezes não têm consciência do seu passivo. Excelente pergunta. O que é que significa como é que o sistema se movimenta para mostrar para as pessoas que elas precisam ter consciência de seus passivos? É uma palavrinha chamada, sabe, Natália? Natália, vou repetir a pergunta. Como é que o sistema mostra para as pessoas que elas precisam ter consciência de seus passivos? Só uma palavra. Começa com S. Sofrimento. Sofrimento. Tá? O indivíduo vai sofrer, então por isso que sofrimento não paga passivo. O que paga passivo é consciência. Sofrimento é um alerta. Sofrimento é um aviso. Sofrimento é uma mensagem. Beleza? Pessoal, podemos iniciar já está quase no final do tempo, mas podemos iniciar a questão da bioenergética? Ou mais alguma pergunta? Então, beleza. Vamos para a bioenergética. Nosso amigo Ricardo. O que é bioenergética? Bioenergética é uma terapia que foi, digamos assim, pensada inicialmente, nem era com esse nome, por um médico psicanalista, discípulo de Freud, chamado William Reich. Tá? Ele escreveu uma literatura a partir dos anos 1920, e dentre elas, tá, ele escreveu um livro que deu origem a esse que eu já indiquei para vocês. Tá? Qual era a linha de pensamento de Reich? Enquanto Freud ele tinha uma concepção dualista. O que significa dualista? Que uma coisa era a psique, outra coisa era o corpo. Tá? Aí o Reich disse, não, corpo e psique trabalham juntas. Uma é consequência da outra. Beleza? Aí ele criou as suas normas, as suas regras, suas ideias, e depois Alexander Lowen cristalizou elas, colocou em termos de sistema e trouxe para a gente. Então, basicamente é o seguinte, na formação do indivíduo, desde a época intrauterina e até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, ele passa por fases. Cada fase dessa tem o seu perigo e tem o seu cuidado. Né? Se numa determinada fase, que a gente vai ver quais são, o indivíduo não transitar bem pela fase,
ele vai desenvolver uma dor. Essa dor vai dar origem, perceba a sequência, ele vai desenvolver uma dor. Essa dor vai dar origem a uma defesa dele, uma defesa psíquica, que William Reich chamava de couraça. Então, temos a dor, a defesa psíquica, e, a partir daí, ele vai desenvolver um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, se tornar doentio, tem que haver uma postura terapêutica. Então, a sequência é dor, defesa, couraça, padrão de comportamento, e se houver uma patologia aí, precisa uma abordagem terapêutica. Tá? Eu vou dar rapidamente aqui um resumo de como se formam essas posturas, ou tipo de caráter, ou estrutura de caráter, e aí eu passo para o Ricardo. Então, vamos lá. Imaginemos que a criança está no útero materno, o feto, ok? Então, se neste período, até imediatamente o nascimento, cerca de 1 mês depois, ocorrer algum evento que o indivíduo não consiga lidar bem, tá? Por exemplo, aí a gente vai novamente do assunto de aborto. A mãe lá está no 3º, 4º mês de gravidez, aí fala para o pai, e o pai, não, vamos abortar esse menino. Na hora que a mãe ouve isso, ela entra num estado de estresse. Ou se ela quiser mesmo, entendeu? O corpo dela vai responder com um estado de estresse. Esse estado de estresse vai transformar a vida intrauterina, que estava lá tudo tranquilo, lá o feto boiando de uma forma tranquila, vai transformar, como a adrenalina vai ter que vir para os músculos, vai diminuir a quantidade de sangue para a criança. O útero, que era confortável, tranquilo, quentinho, vai passar a ser um local escuro e frio, porque não vai ter mais sangue. O sangue está nos músculos, no cérebro, por causa do estresse. Isso a criança entende como rejeição. Se houver um evento desse, que a criança entenda como rejeição. Outro exemplo, nasceu a criança, mas teve que ir para a UTI, porque tinha algum problema de saúde, tal. A criança não recebeu o seio materno, ela está na UTI, cheio de equipamento, tudo mais. Não há o calor materno. A criança entende que ela foi rejeitada. Para a psique dela, isso ela se transforma do primeiro tipo de caráter, que é o tipo esquizoide. Tá? A gente vai ver mais na frente como é que ele se comporta. Beleza, vamos supor que a criança passe por esse período bem. Do nascimento até 2 anos de idade, se ela foi, vamos supor, a mãe estava lá dando carinho, atenção, tal. Mas ela terminou a licença maternidade e ela teve que fazer uma viagem, 15 dias fora. A criança sente aquela ausência da mãe como um abandono. Se ocorrer isso e a criança não conseguir lidar, formou-se o padrão, o tipo oral. É outro tipo de caráter, oral. Passou-se o tempo, de 0 a 2 anos. Quando foi, e tudo correu bem, se entre 2 a 3 ou 4 anos ocorrer algum problema que a criança não conseguir lidar, ela vai se transformar no tipo psicopata. Normalmente é o seguinte, 2 a 4 anos é a época que o bebê está querendo chamar atenção, a época do bilu-bilu. Então, ela verifica que, ao se comportar de uma determinada maneira, ela chama atenção. Se ela gostar daquele padrão, se aquele padrão se incorporar nela, ela vai gostar de um comportamento de controle das outras pessoas.
vai passar a agir baseado no seu ego. Tipo psicopata. Quarto tipo, que é do 3 aos 5 anos. Tá? Tem N coisas para explicar, mas aqui eu estou indo muito rápido. Né? Esse quarto tipo é o tipo masoquista, que é quando a criança começa a ter o controle do esfíncter. Ela começa a controlar o cocô. Dependendo de como ela vai lidar com isso, tá? Ela começa a ter a noção de que quando ela está cheia de cocô, as pessoas se aproximam dela com cara feia, com rejeição, e falando, não sei o que menino não sei o que, não aprendeu ainda a controlar. Esse tipo de comportamento do adulto pode criar na criança um comportamento de nojo, de inadequação. Quinto e último tipo, que é mais ou menos dos 5 aos 7 anos. Então já está totalmente formado o cérebro e a coluna cervical, que tem importância nesse processo, mas a criança já tem consciência de pai, de mãe com clareza, e ela é a época onde a princesinha do papai e o príncipe da mamãe. Mas aí, a princesinha do papai, o papai chega para a princesinha, dá um beijo nela e vai dormir com a mamãe. O príncipe da mamãe, a mãe chega, dá um beijo nele e vai dormir com o papai. A criança, se não lidar bem com isso, ela vai se sentir traída, sentimento de traição. Se isso ocorrer, ela formou-se no tipo rígido. Então, nós temos 5 tipos. Lembrando, esses 5 tipos nem sempre são tão claros de aparecer. Às vezes, a pessoa tem mais de um tipo envolvido. Tem pessoas que é claro se ela é esquizóide, oral, tal. Mas, no geral, a maioria das pessoas são misturadas. Então, vou dar um exemplo. O tipo esquizoide. O tipo é tão importante isso que define até o corpo da pessoa. Por exemplo, padrão do esquizoide. O esquizoide é, normalmente, longilíneo, magro e longilíneo. O oral, ele é pequeno e gordinho. O psicopata, ele é triangular, como aqueles caras de academia, forte em cima e as pernas finas. O masoquista, ele é quadrado e normalmente gordinho. E o rígido, normalmente são os corpos mais bonitos. Tá? Então, esse é um padrão que, observe, uma situação na psique definindo a forma de um corpo. Perceberam como é importante isso, a influência disso? O que é que acontece? Cada tipo desse vai ter uma reação perante o mundo. Vai ter uma reação como lidar com as suas emoções. Vamos só fazer mais essa parte para passar para o Ricardo. Esquizoide. O esquizoide, vamos lembrar, o esquizoide ele não sofreu rejeição? Ou então achou que sofreu rejeição? Se ele achou que sofreu rejeição, ele vai ser uma pessoa extremamente voltada para si mesmo, voltada para a intelectualidade. Ele não tem interesse no mundo externo. A prioridade nele é o mundo interno. Por quê? Quem salvou ele da rejeição que ele sentiu foi o mundo interno dele. Se voltar para dentro de si. O oral, como ele já sabe falar, sim, porque quem salvou o esquizoide foi o mundo interno? Porque ele está dentro do útero. Ele não pode chamar ninguém. Ele não sabe nem chorar. O oral, quando ele se sentiu abandonado, ele já sabe chorar. E aí ele começou a chorar. Então, o forte do oral é a questão da argumentação. São excelentes oradores. São excelentes pessoas que argumentam. Psicopata. Característica do psicopata. Ele é um excelente manipulador, controlador de situações. Masoquista. O masoquista,
ele é um excelente resistente à pressão, porque ele aguentou, segurou o cocô, segurou a reação de nojo e aguentou aquilo ali durante muito tempo. Então ele se acostumou com esse padrão de suportar pressão. E o quinto e último tipo é o rígido. Percebam, a criança se sentiu traída. Se ela se sentiu traída quando era criança, ela não vai se entregar para ninguém mais no mundo. Ela sempre vai ver o par amoroso como um risco para que pode ser traído no futuro. Então, esses comportamentos irão, se não forem bem trabalhados, irão definir características patológicas. E aí vocês podem perguntar, mas Tássio, por que isso é importante para eu saber que eu não sou terapeuta, eu sou uma simples dona de casa, profissional liberal? É o seguinte, pessoal, se a gente conhece essa demanda, você consegue identificar as pessoas sem precisar que elas nem falem. E todos nós somos terapeutas. Se você não é um terapeuta profissional, você é um terapeuta da sua família, você é um terapeuta dos seus filhos. Então, quando a gente identificar um determinado comportamento, a gente já pode entender qual foi a causa daquilo e como lidar com aquilo. Qual é a postura que eu devo ter para entender aquele comportamento. Tá bom? Então, paro aqui. Tem N mais coisas. A gente vai precisar, na conversa que vem, continuar essa temática. Mas eu paro aqui para que a gente possa deixar o nosso convidado falar. Tá? Então, eu não vou fazer até o seguinte, eu não vou nem abrir para pergunta. Eu vou passar já para o Ricardo, aí depois que ele falar, a gente abre para pergunta. Ok? Ricardo, com você. Pode ligar o microfone, Ricardo. Já liguei seu microfone. Já ligou? Ok. Todos me escutam, beleza. Então, como eu falei no começo, né, então tem uma parte aí que eu estou estudando que é fantástico, que eu estou apaixonado, e que é esse momento de descobrir os traços de caráter, né? De poder olhar para uma outra pessoa, eu saber como lidar com ela agora, digamos assim, né? Porque é interessante falar só um pouquinho antes de falar sobre isso, porque como eu trabalho com o corpo, né, como eu já falei antes, eu sentia que algumas pessoas não atendiam aquilo que eu falava, digamos assim, quando eu vou explicar sobre renascimento, ou fazer uma massagem, e eu vi que tinha vários corpos diferentes, mas não entendia por que algumas pessoas conseguiam acatar aquilo que eu dizia e outros nem sequer sentia. Então, tem uma coisa aí que eu preciso ver. E aí, quando apareceu essa questão, eu não conhecia. E aí, meu Deus, que interessante. Olha só, agora eu vou saber como me posicionar, né, em relação a alguns clientes. Né, o que falar, por exemplo. E aí foi um achado. Então, assim, simplesmente está incrível. E como o Anastácio falou, para que saber disso? Justamente para poder saber lidar isso no seu dia a dia. Né? De repente você é uma pessoa mais oral, vamos dizer assim, e está se relacionando com uma pessoa mais rígida. Né? Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu quero chorar, que é um recurso do oral, vamos dizer assim. O oral tem esse recurso de chorar, mas o rígido é aquela pessoa de controle, né? Então, isso vai conturbar a relação, a pessoa não vai entender o outro, né? O masoquista, como foi dito, é um que segura muitas coisas. Então, ele também não é muito bom de confiar. Assim, ele não consegue confiar muito nas pessoas. Ou, digamos assim, no lugar onde ele está. Então, ele precisa se sentir muito seguro. E aí, se ele se relaciona com esquizoides, por exemplo, o esquizoide gosta de ficar muito no mundo dele, né? E o masoquista também, às vezes, fica no mundo dele. Também tem um porquê, porque ele não consegue confiar muito.
Imagina, duas pessoas dentro de uma casa, cada uma na sua, né? Não vai ter diálogo nem nada. Então é preciso entender esse movimento, é preciso entender essa dinâmica dos traços de caráter, né? Então foi criado assim, até mesmo uma forma da gente olhar, da gente analisar de forma mais, como é que eu disse, mais detalhada, digamos assim. Porque como o Anastácio falou, para você perceber quais são os traços de caráter de uma pessoa, é mais no olhômetro, né? A questão de você olhar para a pessoa e dizer, bom, essa pessoa é mais isso, mais aquilo. E aí, só que você não consegue definir de uma forma mais específica. E aí, o que legal é que foi criado um sistema de analisar, né? Onde a gente vai analisar a pessoa através da cabeça. São 6 pontos para a gente analisar, 6 pontos. A gente analisa a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Então, ou seja, como a Anastácia colocou, também foi formado, o corpo teve uma formação durante esse processo, desde a barriga da mãe. Então, se aquele momento que ele passou foi demasiado, foi mais traumático, então a mente ajudou a modelar, né, nesse processo. Então, vamos dizer assim, houve a mielinização. O que é isso? É uma formação da capa gordurosa, que vem da medula, né, que vem cobrindo, que vai para outros, vai inclusive para várias partes do corpo, e a partir de cada fase da infância, como colocou a Anastácio, vai formando, né? Então, no caso do esquizoide, fazendo só uma pequena revisão, no esquizoide que a energia dele está na cabeça, a energia dele está no formato dele, você vai ver que ele é mais magro, é mais franzino, a cabeça é um pouco mais alongada. Por quê? Porque essa energia está na cabeça. Então, qual é o recurso dele? Ele é um cara criativo, ele usa a criatividade, né? Aí, inclusive, ele vive no mundo dele, ele cria muita história, etc. E aí, com a história da dor dele, da rejeição, ele vai ficar com as ideias para ele. E aí, se ele estiver num ambiente em que ele tem o retorno positivo das ideias, fantástico para ele. Ele vai simplesmente conseguir melhorar mais ainda nas ideias, por exemplo, né? Eu gosto um pouquinho de ilustrar, sabe? Às vezes para a pessoa entender, por exemplo, de um esquizoide, de uma pessoa que eu posso trazer para vocês entenderem um pouco mais. O Renato Russo, né? Nosso saudoso Renato Russo, se você perceber como era o corpo dele, geralmente quem usa óculos é um pouco esquizoide também, tá, gente? É uma forma da gente perceber. E aí, Renato Russo, ele é bem esquizoide. Não sabe dançar, ele não tem jeito para dançar. Ele é muito criativo, ele cria, né, várias músicas. Como ele tem também outros traços, ele também cantava, né? Então faz parte de outro traço de caráter. Mas ele é muito esquizoide, tá? O oral, né? O oral, que é aquela pessoa que se sentiu abandonada, né? Porque no período da amamentação não houve, então foi tirado antes do tempo, digamos assim, não houve um preparo, porque acho que tudo tem que ter um preparo. E aí a criança se sentiu abandonada pela mãe. Então é como se houvesse uma falta, né? Então há uma falta naquele ser que não pôde mais, né, mamar. E às vezes nem sequer mamou. E aí tem 2 tipos de orais, de oral que foi detectado, que é o oral do excesso e o oral da falta. Onde o oral do excesso é aquela pessoa mais cheinha, mais gordinha, né? A gente começa a perceber também os olhos do oral, os olhos menores, a boca é mais carnuda, digamos assim, como fosse mais pontuda, digamos assim, né? Ou se quisesse alguma coisa, quisesse mamar. Então, geralmente, é uma pessoa que é oral, né? Se eu for colocar vários detalhes aqui, vai demorar bastante, tá?
Mas o oral é isso. Então, a dor dele é no abandono e tem um recurso que ele é muito bom para falar, né? Ele é excelente para... agora eu me esqueci, mas é assim, ele é muito de improviso, pronto. O oral, ele sabe improvisar. Então, ele é muito bom para apresentar qualquer palestra. Que mais? Ele, para se conectar com as pessoas, ele gosta de olhar, ele gosta de pegar. Né? E é tanto que no meu trabalho de massoterapeuta, enfim, isso já vai me ajudar muito, porque eu sei que quando vem uma pessoa que tem mais traço de oral, eu fico mais tranquilo. O toque já vai ser legal. Ao contrário do esquizoide, ele já não gosta muito de toque, né? Porque toda a energia dele é na cabeça, então é tanto que o corpo dele é franzino, né? Você não teria muita vontade de tocar no esquizoide. E aí, o esquizoide, eu recebo alguns esquizoides aqui depois que eu comecei a estudar e comecei a perceber, eu fui trabalhando um toque diferente, né? E como ele não tem essa palavra sentir, ele não sabe o que é o sentir, ele é muito na cabeça, eu começo a colocar para o esquizoide, né? Apenas pense recebendo esse toque. Então, já vou falando de uma forma em que ele se deixa ser tocado, digamos assim. Ricardo, desculpa te interromper, mas pergunta aí pro pessoal, quem é que quer fazer no final um exercício aí para você identificar cada um? É verdade. Então, veja aí que realmente eu posso olhar o rosto, né? Ver quem faz quem quer passar por essa experiência, né? Talvez o Anastácio possa escolher aí. Acho que muita gente quer. Vai ter voluntário. Opa. Tá jóia. Quem disse foi a Cláudia, né? Não? Foi a Cláudia? Isso, olha aí. Ótimo. Então, continuando. Então, na análise, o que vai acontecendo? Na análise, a gente vai vendo todos esses pontos, tá? Do formato do rosto, do formato do tronco, do formato do quadril e das pernas. Então, cada traço tem a sua particularidade. E a gente vai pontuando, é de 1 a 10. E aí a gente vai dizer, quando a gente termina de pontuar todos eles, a gente tem um gráfico que percebe em porcentagem quanto é cada pessoa. Por exemplo, se eu fosse fazer a pontuação do Renato Russo, com certeza ele teria um esquizoide bem alto, tá? Com certeza. Talvez 40%, né? Aí aqui também o oral também bem considerável, tá? E aí qual é a forma da gente abordar mais isso, né? O que isso vai me ajudar nessa análise? É perceber também os conflitos dessa pessoa e também perceber quais são as semelhanças que ela tem, uns com os outros, porque a gente tem vários, tem todos os 5, e também perceber o recurso, né? Como é que ela pode, vamos dizer assim, melhorar na sua vida, lidar com seus problemas, lidar com suas dores, com aquilo que ela tem. Então, é a forma de incluir tudo isso, aceitar o que aconteceu, né? Porque o passado ninguém muda, aquele trauma está lá, vai estar sempre registrado, e a ideia é a gente olhar para isso e dizer, peraí, eu tenho um recurso, eu não preciso ficar o tempo todo olhando para essa dor, né? Então, eu pego essa dor e tomo como recurso. Por exemplo, né, o psicopata. O psicopata, ele falou, tem a questão da manipulação, ele foi manipulado quando criança. As pessoas só davam atenção para a criança quando a criança fazia uma gracinha. Parou de fazer gracinha, as pessoas deixam de lado. Deixam de lado. E aí, isso a criança começava a perceber isso. Isso ele também aprendeu a fazer isso. Né? E aí o recurso, como falou, é muito bom, ele é um manipulador e tudo mais. No controle, é muito bom de controlar as coisas. Líder, ele é fantástico. Então, um recurso dele é para ser líder, gerente, né? De poder realmente liderar várias pessoas. Então, se ele... Ricardo, desculpa eu te interromper, mas pelas mensagens que colocaram aqui no chat,
A gente vai até meia-noite aqui, então... Tô vendo. Começa analisando aí, vai explicando a tua teoria, mas ao analisar as pessoas, porque tem muito voluntário aqui. Legal. Quem quer ser a primeira? Quem quer ser a primeira? Bora lá. Cláudia. Eu quem? Cláudia. Então começa pela Cláudia. Ricardo. Então, eu preciso ver o rosto um pouco mais dela. Está bem distante de mim. Tem como aumentar assim? Tira os Deixa eu ver aqui. Clica nele, na parte dela. Deixa eu ver aqui. Aonde? Tá longe. Tá longe? É, Onde é que eu clico porque, pra... Por exemplo, quando você fala é para você aparecer, não tá. Agora tá. Isso, fiquei. Perfeito. Tira o óculos? Tira o óculos. Por exemplo, com o óculos você já tem uma pontinha assim de esquizoidia, né? Que quem tem o óculos é uma forma também até de esconder, porque o esquizoide, ele não olha diretamente, ele olha atravessando, né? Como se, sabe aquele olhar perdido, digamos assim? Então tem essa questão do esquizoide. Também os seus olhos, como tem essa parte, né, dos olhos mais caídos, digamos assim, pode ficar normal, não precisa regalar não. Isso. É que eu fiz uma cirurgia também. Pronto, é isso que eu preciso saber. Perfeito, eu preciso saber disso, né? Isso, mas, por exemplo, na análise eu preciso que a pessoa fique séria, tem momentos que eu preciso que ela precisa rir. Nesse caso, você está séria, por exemplo, ou você fez uma cirurgia, porque você andou tirando aqui algumas rugas, foi isso? Isso, eu tirei a pálpebra. A pálpebra, mais caidinha, né? Bem japonesinha. Ok. Mas você tinha ainda caído sobre os olhos, você lembra assim? Isso. Se da sua, né? Isso. Ok. Pronto, tem realmente isso, o esquizoide, porque você tem um olhar, você está olhando para a câmera, perfeito, mas é como se não estivesse olhando. Então, isso é uma característica de esquizoide, tá? Eu não estou enxergando nada. Tá, não, tudo bem, é só a questão, porque eu sei que você está olhando para a câmera. Por exemplo, a sua cabeça também, tomando o formato da sua cabeça, ela é bem mais arredondada. Então o que eu digo? Ela é muito mais oral. Não que, quando a gente olha para uma determinada parte do corpo, não anula também outro traço. Então, pode ser oral, certo? Eu vejo que você é oral. Vejo também que tem masoquismo também, né? Nessa parte lateral aqui, ó, né? Nessa parte de baixo aqui do queixo. Eu tenho todos, então. Na verdade, você tem todos, só que o que eu estou apontando? Onde você tem mais? Mas pode ser que no rosto você não veja psicopatia, porque é um rosto que seria mais triangular. Né? E você não tem esse rosto triangular. É como se tu colocasse o zero na minha pontuação. Então, você tem um rosto mais redondo, né? E tem também rigidez, porque tem um rosto bem alinhado. Né? Já na boca, eu diria que você tem realmente o masoquismo, né? Porque tem essa parte assim que é bem mais, mostra um peso assim do lado assim da boca, tá? Um pouquinho de esquizoidia também, porque geralmente é quem tem lábios finos, né? Um pouco sem cor, é um traço de esquizoidia. Ok, eu vou pedir para você sorrir agora, sorrir para mim. Isso. Que é mais fácil. É mais fácil, exatamente. Então, também, tem presença de... Você já usou algum aparelho? Já. Já usou aparelho, né? Tá. Ok, mas então, tem presença de masoquismo, geralmente as pessoas que têm os dentes mais tremelados. E de Mônica, exatamente, isso mostra masoquismo, tá? Então, isso interfere. Então, basicamente é isso. Então, se eu for, digamos assim, então você tem realmente uma boa mistura. O que está menos presente nesse momento é a psicopatia. Aí o que é que a gente falaria um pouquinho, digamos assim? Vamos lá, ver se tem sentido, tá, Cláudia? Por exemplo, você
tem uma tendência de segurar muitas coisas, de não conversar, de não colocar dos seus sentimentos. Ah, sim. Aham. Então, eu diria isso, né? Que você não diria dos seus sentimentos. Isso, pode colocar. E que também, às vezes, gosta de ficar sozinha, não gosta de compartilhar muitas coisas com outras pessoas. Uhum. Adoro ficar sozinha. Faz sentido. Né? Enfim, mas também, se tem a oportunidade de ter um colo, acho que você digamos assim, ou se tiver a oportunidade de quem você confiar, aí você se abre, você consegue realmente se colocar, né? Sim, afinal de contas, você quando também confia tem mais, né, na pessoa. Porque justamente é o ponto do masoquista com o oral, onde você confia e aí pode se abrir mais. O oral adora, é muito fácil, o oral ela fala, ela precisa de alguém para falar. Masoquista também precisa, mas ele é mais seguro, digamos assim. E são dois, né, de sentir mais as coisas. Tá? Talvez você tenha um pouco, até mais, eu não teria que avaliar mais. Aí tem questão do sentido racional e do emocional. Talvez em você muito equilíbrio. Uma hora você quer ser racional, outra hora você quer ser mais emotiva. Então, não sei se isso também faz sentido. Faz. Uhum. Eu sou bem emocional também, né? Bastante. Ricardo, façamos o seguinte. Só a questão do tempo aqui. Vamos fazer mais 2 pessoas, tá? Então eu sou oral Então, deu assim como se fosse mais masoquista, tá? Então, mistura muito boa. Masoquista, esquizoide e oral. Tá. Cláudia e os próximos que serão avaliados e todos. Deixa eu destacar um aspecto importante aqui. Pessoal, qual é o objetivo desse conhecimento, dessa avaliação? É que nós despertemos para nós mesmos, tá? A informação pela informação não tem validade. A informação tem validade quando nós mergulhamos em nós mesmos, utilizamos aquilo em nosso benefício, verificamos quais são as nossas dificuldades e procuramos melhorar. E também, tão importante quanto, verificamos a dificuldade no outro e procuramos compreendê-lo, sem julgamento. Tá? Pessoal, não se preocupe, esse assunto a gente continua semana que vem. Então vamos fechar com mais duas pessoas, que são os 2 voluntários. Obrigada, Ricardo. Por nada, Cláudia, é um prazer. Tem uma amiga minha aqui, viu? Tem a Mazinha, legal, gostei. A Elismar. Pessoal, mais voluntário, quem é o próximo? Liga o microfone. Eu gostaria... Natália, Ricardo. Ok, Natália. Olá. Pronto, já tá ficando mais nítido. Ela deu uma pausa agora. Tá me escutando? Tô escutando. Peraí que deu uma pausa aqui. Peraí, deixa eu ver se... Foi? Ainda tá um pouco desfocado. Peraí, deixa eu ver se... Melhor. Melhorou? Ainda não. Peraí que tá lento. Opa. Vamos começar assim, ainda tá um pouco desfocado, mas dá para ver um pouquinho, né? Pelo menos eu já noto. E você também tem bem esquizodia nos seus olhos, tá? Geralmente quem tem esquizodia tem os olhos são olhos maiores, digamos assim, mais saltados. Essa parte, né, eu vou nem esquecer, não é sobrancelha, né? Da pálpebra. Da pálpebra, ela é caída, é como se ficasse em cima da íris, tá? Então eu percebo isso, né, nos seus olhos. Fica um pouco desfocado. Também eu percebo assim que vou ter mais um olho direito, ele tem um olho mais desfocado também. É como se tivesse alguma questão com seu pai, tá, em relação a isso. Geralmente o direito a gente pode inclusive dar uma pincelada nessa questão do pai e da mãe, tá? Nessa questão da lateralidade. Tá?
Então, tipo assim, eu não quero olhar um pouco para essa questão do par masculino. Não sei se isso faz sentido para você. Total. Ok. Como não dá para ver muito bem, não sei se existe mais alguma coisa assim. Tem rigidez também, né, nos olhos. Questão de rigidez, porque os olhos têm harmonia. Não deu Ricardo, para estar saindo. o queixo dela, Ricardo. Eu não estou conseguindo olhar aqui. Está saindo dela. Volta para falar, Natália. Voltou aqui o Anastácio. Pronto. É porque fica saindo dela, às vezes fica só aparecendo em NS. Só Natália Santo, NS. Dá para ver? Não, agora melhorou. Pronto, até o queixo, né? Deixa eu ver aqui. Opa, melhorou. Isso. Então, tem um pouquinho também de masoquista, tá? Mas já tem uma tendência um pouco para dar psicopatia, né? Ou seja, tem aquele movimento, aquela forma como se quisesse fazer algo triangular aqui embaixo. Então tem um pontinho aí, como a gente fala, um pontinho de psicopatia, mas ainda é muito pouco. Uhum. Mas a tua presença mais assim, de rosto, a presença dos olhos, você tem mais esquizodia. Eu já falei, esquizodia costuma estar mais consigo. Tem o seu próprio mundo interior, né? Então, não gosto de ter muito contato. Mas pelos seus lábios, falta ver. Fala de novo, Natália, porque saiu aqui da frente. Tá. Oi, tá. Apareceu? Agora sim, pronto. No caso aí, você já tem os lábios mais carnudos, tanto representa, está bem delineado também, representa tanto a rigidez quanto a oralidade. Tá? Então, esse é bem positivo nesse sentido. Aliás, tudo é positivo, não tem nada. Se eu falo que é positivo, não digo que é alguma coisa negativa. Mas o que eu digo assim, os teus lábios mostra essa questão da auto-oralidade, que é onde você precisa falar, você tem essa necessidade de falar, né, de falar do que você sente, né? Mas por um lado tem um conflito do esquizoide, que às vezes não quer deixar falar. Tá? E não sei se faz sentido, eu tenho que perguntar para poder ver se é isso mesmo. Não, total. O caminho está totalmente correto. Então, e aí, então, tem também tudo na sua cabeça, né, também da questão da rigidez, como eu também vi nos lábios e nos olhos. Então, você tem bem presente tanto a rigidez, esquizodia e um pouco de oralidade. A rigidez tem a questão do controle, né? Então, pode ser que você seja uma pessoa que tem esse controle de estar realmente fazendo as coisas mais perfeitas, não pode sair errado, né? Então, também tem esse lado da rigidez. Beleza, Ricardo. Gratidão, Natália. Quem é o próximo voluntário? Eu. Fabiola. E você, Fabiola. Oi. Obrigada. Falar nisso, Fabiola, eu vi aqui a sua pergunta, depois que o Ricardo falar, eu respondo, tá? Tranquilo. Pois não, Ricardo, pode ir. Oi, Fábio. Vamos lá, Fabiola. Fala de novo, Fabiola, para você aparecer novamente. Fabiola. Quer que eu tire o óculos? Tira. Isso. Eita, tem muita esquizodia, viu, Anastácio, aqui também. Nossa, só tem... Olha o que você está atraindo. Ótimo. Então é o seguinte, tem esquizodia. Também tem... No roxo eu já estou olhando, né? Tem também um pouquinho de psicopatia, puxando do queixo para cima. Rigidez também, tá bem harmonioso. Tá? Não vejo masoquista dela, muito pouco, mais na região da boca. E a oralidade também está presente, a oralidade da falta dela. E aí, bem presente nos lábios, né? Sorri para mim, por favor, Fabiola. Isso. Já usou o aparelho também? Aparelhos? Já. Né? Aí tem um pouquinho da masoquista também. Mas o que eu senti mais na Fabiola é isso. Estou vendo, né? O corpo dela diz
né? Foi formado através da mente, que assim, também tem muita questão de controle, né? Porque por conta da rigidez, talvez se eu for olhar talvez o restante do corpo vai ter também psicopatia, tá? Então essa questão do controle mesmo, de fazer as coisas como ela gosta de fazer, tá? Como se não confiasse em que outros fizessem. E aí também tem também as ideias que ela tem e que não sei se ela consegue colocar em prática as ideias dela, tá? Mas ela tem essa parte da esquizoidia também, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando para ela. Eu só fiquei na dúvida que você estava explicando da oralidade da falta, né? Do excesso que é de comer mais. O que seria da falta? O da falta. A falta é assim, ele é magrinho, mas ele tem um corpo, mesmo com a forma, ele tem um corpo também flácido, né? Bom, é legal de pegar, diferente do esquizoide. O esquizoide ele é mais magro, mais tenso, digamos assim, né? E aí ele é mais escorrido, então ainda é legal. Então assim, ele come, mas ele não consegue engordar também. Mas também, se ele não comer, tá tudo certo também para ele. Uhum. Entendeu? Obrigada. Nada, obrigado também. Eu adorei. Pessoal, então, gratidão, Fabíola, gratidão, Gratidão. Natália. E aí, eu vou responder uma pergunta da Fabíola agora, e depois a gente abre para mais uma pergunta para o Ricardo ou para mim, e a gente faz um encerramento que são quase 10 horas da noite. Que bom, Isso. Semana que vem a gente continua na mesma temática. Se o Ricardo quiser estar aqui com a gente, já está convidado e continuar a análise de outras pessoas que não puderam ser analisadas hoje, como o Cabelão, que eu vi aqui, e outras pessoas, tá? Mas vai lá, Fabíola, você perguntou se a criança lá, quando está no útero materno, ela está sentindo saudade, ou a referência do sentimento dela é com a mãe ou é com o pai e com a mãe? Vamos entender o seguinte. Lembra dos 7 tipos de amor que a gente falou? O amor porneia, o amor filia, tal, o estorgê, filia, eros, tal. Veja bem, quando é que há a transição entre o porneia, tá, e o estorgê? No porneia, a pessoa só tem o seio materno, certo? Ela entende que não existe mais nada no universo além dela. A criança é una, só ela. E aí entra o pai, aí ela começa a reconhecer que há ela e a mãe e a terceira pessoa. É a tal da díade, passa da díade para a tríade. Então, antes ela só reconhecia ela, depois ela passa a reconhecer ela e a mãe, e depois ela passa a reconhecer ela, a mãe e o pai, e assim vai aumentando o ciclo. Então, quando ela está no útero materno, ela só entende que existe no universo ela, mas ela reconhece determinados sentimentos, reconhece determinadas necessidades, e tanto de abundância como de escassez. Então, quando a mãe está bem, e ela está lá recebendo a nutrição dela, ela está feliz. Quando aquilo falta, ela entra em escassez. E aí começa o acionamento ou não dos mecanismos de defesa, que é isso aí que a gente viu. Tá? Então ainda não há essa distinção de mãe e pai, tá? Que vai haver somente quando ela começa da transição do porneia para o estorgê. Beleza? Mas ela sente tudo, mas não com clareza, não sabe quem é quem ainda. Beleza? Pessoal, mais uma pergunta para mim ou para o Ricardo, para a gente fechar com o relaxamento do Ricardo. Anastácio, eu tenho uma pergunta, Karen. Opa, Karen. Quando você fala de uma pessoa que foi adotada, por exemplo, e ela não tem o conhecimento dos pais, né? Ela não sabe quem são os pais biológicos. Quando você faz a abertura do campo na constelação, a figura que vai vir é o pai biológico ou os pais que criaram?
Excelente pergunta. Karen, essa tua pergunta aí remonta a uns 2 dias de conversa. Mas vamos tentar resumir em 30 segundos. E eu, inclusive, pretendo trazer novamente um dia para frente a questão da constelação para a gente tratar só desse tema, adoção, depois um dia para tratar só de suicídio, porque esses temas são fantásticos, né? Então vamos lá. Vamos ter bem... Lana, cadê a Lana? A Lana está por aí. Ó, lembra que eu falei para a Lana que Opa, Lana, que eu falei para a pergunta da Lana. O que ocorre no campo, já não sei mais se foi a Lana ou a Sônia, mas beleza. O que ocorre no campo é aquele sentimento, ou aquela demanda principal do indivíduo. Então, por exemplo, quando o paciente chega para mim com a demanda, se aquilo não for o principal, vai aparecer o que é principal. Então, se o paciente foi adotado, uma pessoa que foi adotada, e aquela necessidade de conhecer o pai biológico, necessidade de saber quem é, aquela falta de carinho, principalmente se na família que o adotou não tem o carinho suficiente, ele tende a querer realmente a demanda principal com o pai biológico. Agora, em outro caso, a pessoa está confortável onde está no seio da família que a adotou, está harmonizada, os pais adotivos estão sempre propiciando que a pessoa possa buscar suas origens, isso tem uma importância fundamental, tá? Então, aquela questão talvez já não tenha grande importância quanto aquele outro paciente. Então, o que é que vai aparecer em uma constelação familiar é o que mais o indivíduo precisa trabalhar. Pode ser esse exemplo que você deu, mas pode ser outra coisa qualquer. Entendeu? Não tem essa matemática. É o que a pessoa sente ou dentro dela tem como demanda principal. Certo. Beleza? Tá bom. Obrigada. Pessoal, então hoje a gente finaliza com a meditação do nosso amigo Ricardo, agradecendo profundamente o carinho do Ricardo de estar aqui com a gente, de vocês, tá? Meire, Sônia, Gilvânia, todo o carinho de estar aqui com a gente até essa hora da noite. E hoje a meditação vai ser especial com o Ricardo, que é um especialista na temática, e convido vocês semana que vem para a gente dar continuidade a esse tema, que tem muita coisa para a gente falar. Ricardo. Verdade. Gratidão. Obrigado. Eu também agradeço mais uma vez por estar aqui. Pode contar sempre comigo. Se precisar, tá bom? Então vamos convidar vocês a fechar os olhos um pouquinho. Se possível, você pode colocar seus pés no chão. E é o momento da gente conectar um pouco a respiração com o corpo. Através da respiração, através do corpo, a gente conecta com o momento presente. Você pode respirar profundo e suavemente pelo nariz, e soltar suavemente pelo nariz também. Sinta esse ar que entra e sinta o ar que sai. E saiba que toda vez que você inspira, você está dizendo sim para a vida. Você está deixando vir, entrar a vida. É uma questão de aceitar. E quando você também solta o ar, quando você expira, você está deixando o ar sair. Você está deixando ir tudo aquilo que não te pertence. Tanto toxinas, quanto tensões. Você não se apega. Você não precisa ficar com isso. E você vai inspirando pelo nariz mais uma vez. Continue nesse movimento. O ar que entra, o ar que sai. Isso. Então, relembrando, toda vida que você inspira, está dizendo sim para a vida. E toda vida que você expira,
Você está bem, está dizendo sim. Esse é o fluxo da vida, onde você aceita e deixa ir. Não se apega. Você pode, então, também prestar atenção no seu interno. Os seus órgãos estão funcionando, esse fluxo de sangue. Quanto mais você tem essa consciência de pelo menos essa parte que acontece do fluxo, da respiração, você está presente que os órgãos estão funcionando, sim mesmo sua total consciência. Percebendo que todo o seu corpo, todas as suas células, todos os seus músculos se harmonizam nesse momento. Inspire profundo e suavemente, com uma respiração de gratidão por você mesmo, por estar aqui no agora. Mais uma vez. Ok. Devagarinho, abrindo seus olhos e sentindo, continuando nessa sensação que está no corpo. Gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão, Ricardo. Pessoal, com a meditação do Ricardo, a gente termina o nosso encontro de hoje, agradecendo o carinho mais uma vez de vocês. E perguntas, estamos lá no grupo, semana inteira. Eu vou passar, quem quiser também, o contato do Ricardo, entrar em contato com ele, eu repasso o contato dele. Tá bom, então, pessoal? Então, gratidão. Gratidão, Ricardo. Gratidão, boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos. Tchau, tchau. Tchau, vamos com Deus. Tchau, Gabriela, Karen, Gilvânia. Vamos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.